Amém, amém, amém. Bom dia. Amém. Amém. Bom dia. Nós vamos tomar os nossos lugares, por favor. As crianças, elas podem avançar ali em direção à escola dominical. Está bem? Deus vos abençoe. Então, nós vamos falar sobre Lázaro, como eu disse, e esta mensagem, ela tem a ver com Cristo, com Lázaro e conosco. Então, eu chamei esta mensagem Cristo, Lázaro e nós. Talvez muitos de nós já ouvimos a história de Lázaro muitas vezes. E nós sabemos o que acontece com Lázaro e não vai ser novidade. Mas, ainda assim, eu acho que nós podemos perceber ainda melhor, e eu creio que o Senhor, Ele vai nos ajudar através da sua palavra a nós percebermos como é que esta história ela se relaciona connosco, comigo, hoje, em 2025 e com cada um de nós aqui também. Então, João, no capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos e vamos avançando e parando. Capítulo 11, no versículo 3. Então, Lázaro, versículo 3 não, versículo 4. Então, Lázaro, ele era amigo de Jesus, era um amigo próximo de Jesus, alguém que tinha intimidade com o nosso Senhor Jesus. Não era uma pessoa qualquer, não era um anónimo, como muitas vezes muitas pessoas ao longo da palavra, elas chegavam ao pé de Jesus porque tinham uma necessidade, porque queriam ser curadas, porque queriam ser libertas de alguma coisa, queriam que alguém fosse curado, um irmão, um parente, um amigo, mas não eram pessoas que tinham um relacionamento pessoal com Jesus. Lázaro não, Lázaro era diferente. A certa altura, Jesus ele visita Lázaro na sua própria casa, com alegria, como os amigos fazem uns com os outros, vão às casas uns dos outros. Se tu queres saber quem são os teus amigos, tens que responder quem é que tu recebes na tua casa. É uma das maneiras, é um indicador muito forte de quem são as pessoas com quem tu ou eu gostamos de estar. Então, Jesus ele recebe uma notícia e é isso que nós vamos ler no versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade, a doença de Lázaro, não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Esta doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Isto que está a acontecer com Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É o que Jesus está a dizer. O versículo 5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ele amava aquela família. Quando depois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, notem só o versículo 5 ao lado do versículo 6. Jesus, ele amava Lázaro. Ele amava as irmãs de Lázaro. Eram pessoas que eram importantes para ele. E a seguir, sabendo que Lázaro estava em dificuldade, sabendo que Lázaro estava em apuros, que precisava de ajuda, e atenção, nós sabemos que Jesus poderia ajudar. O que nós lemos é que o próprio Jesus, quando soube que Lázaro estava doente, ele ainda se demorou 2 dias onde ele estava. Ele não correu para Lázaro, ele não correu para a casa dos seus amigos, ele não foi lá acudir. Há alguns de nós, se os nossos amigos, os verdadeiros, eles nos ligarem, nem é preciso ligar, mandar uma palavra, dizer assim, ajuda. Nós vamos fazer tudo, vai parar tudo. Acabou tudo, não posso trabalhar. Se tivermos que trabalhar, chefe, peço desculpa, não vai dar. Surgiu aqui uma situação, tem que sair. Se havia um programa, os programas esperam. A gente atravessa a cidade por causa dos nossos amigos, certo? É isso que os amigos fazem. É isso que as pessoas que são importantes para nós, é esse o poder que elas têm sobre nós. O poder de nos fazer parar a agenda e ganhar um novo sentido de urgência para ajudar os nossos amigos. E às vezes chegamos lá e eles não precisavam de nada assim tão especial. Mas nós vamos à mesma, sem fazer perguntas. Mas o que nós lemos parece contraditório. Parece que Jesus, ele sabe que Lázaro está doente e de propósito, ele fica onde está. Ele diz, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui. Ele recebe a notícia que Lázaro estava doente e não é que Lázaro estava com gripe A. Há algumas pessoas que passam muito mal com gripe A, mas a maior parte das pessoas não passa mal com gripe A. Acham que passaram mal com gripe A. Passar mal é apanhares uma pneumonia depois da gripe A.
uma bronquiolite severa, uma coisa assim, não é? Alguns de nós, como eu sou uma destas pessoas, apanhamos uma gripe e ficamos assim muito coisa, e eu pensei, Senhor, recebe a minha alma. E não é bem assim, não é tão... São 20 dias de sintomas, é chato, mas passa. Não era isso que Lázaro tinha, ele estava gravemente doente. O que para uns é para ontem, como seria esta situação, isto é para ontem, Jesus. Para Cristo é para mais tarde. O que para uns já devia ter acontecido, para Cristo é para mais tarde. Isto não é para ontem, isto é para amanhã. E o tempo de Jesus e o tempo de Deus não é o nosso tempo. E muitas vezes nós temos o nosso próprio sentido de urgência, nós temos as nossas próprias expectativas e elas são legítimas, mas elas não têm que ser iguais às expectativas de Deus. Não têm que ser iguais ao tempo de urgência de Deus. Coisas que nós estamos à espera que aconteçam na nossa vida e nós pensamos sobre isso, nós refletimos sobre isso. Obrigado, Daniel. Equipa de logística é uma bênção, está bem? Quem quiser servir na equipa de logística, pode servir na equipa de logística, porque vai aprender a servir de forma silenciosa, a andar a resolver assuntos, sem ninguém notar. Vai ser uma bênção. Obrigado, Daniel. Então, o que eu estava a dizer, quando Jesus ele se demora, quando Deus ele se demora na nossa vida, quando nós analisamos tudo, nós pensamos em tudo, nós pensamos nos prós e nos contras, mas será que isto não devia ter acontecido? Será que eu já não devia estar noutra fase da minha vida? Será que eu já não devia ter casado? Será que eu já não devia ser um homem assim, assado e cozido e ter estas coisas, ter alcançado isto na minha carreira? Será que eu não devia ser uma pessoa mais saudável? Porquê é que eu tenho estas questões no meu corpo? Uma série de situações. Será que esta depressão já não é demais? Será que esta tristeza profunda, este cansaço extremo, o que quer que seja, onde quer que eu me encontre, onde quer que nós nos encontremos, será que isso já não devia estar resolvido para ontem? E as coisas parecem que permanecem iguais. E nós nos perguntamos, mas o que é que Deus quer com isso? Qual é o propósito do Senhor para com isso? Porque é que o Senhor não faz algo diferente na minha vida? O que para uns, e uns somos nós, o que para nós é para ontem, para Cristo é para mais tarde, por vezes. E há situações que não vão ser resolvidas porque têm que ser resolvidas mais tarde. Há coisas que não vão melhorar porque ainda não são para melhorar. Há coisas que nunca vão melhorar. Há coisas que nunca vão melhorar. Há coisas que nunca se vão resolver. Mas porquê? Eu não sei. Eu não vim aqui para explicar porque é que elas nunca vão resolver. Eu só vim aqui para avisar que elas nunca vão se resolver. É diferente. É mais fácil. Porque há coisas que, precisamente por elas não se resolverem, elas nos tornam dependentes de Deus. Há coisas que, precisamente por elas não se resolverem, elas nos protegem do nosso próprio orgulho, nos protegem da nossa própria sensação de segurança, de autorresolução. Eu faço o que eu quiser com a minha vida. E eu sei que Deus, Ele muitas vezes, tal como com Paulo, Ele coloca-nos alguns espinhos na carne. Situações para nós percebermos, olha, tu não és assim tão incrível como tu pensas. Tu precisas da ajuda de Deus. Tu precisas da ajuda dos outros. Tu não és tão perfeito assim. Porque se nós fôssemos tão perfeitos assim, se calhar nós nem poríamos cá aos pés. Eu não preciso disso. Eu não preciso dos meus irmãos. Eu não preciso de Deus na minha vida, portanto estou bem resolvido. Há situações que são sim para mais tarde. E eles continuam a conversar. Jesus ele tem uma conversa sobre este assunto com os discípulos. Os discípulos estão presentes quando ele recebe esta notícia. E no versículo 11, João 11, versículo 11, Jesus ele diz o seguinte: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Ele adormeceu, mas eu vou lá despertá-lo do sono, como nós fazemos, não é? Os discípulos, eles pensaram, e isto é o versículo seguinte, disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Porque os discípulos, eles pensavam que Cristo estava a dizer que Lázaro estava num sono profundo. Ele está a dormir, vocês não se preocupem, isto não é morte, ele está a dormir. Ok, se ele está a dormir, então vais lá e levantas.
E pode parecer um pouco inteligente da parte dos discípulos, mas muitas vezes nós fazemos isso com Cristo também. Cristo nos diz uma coisa e nós levamos aquilo da maneira mais literal possível, da maneira que nos dá jeito a nós. Deus diz-nos assim: tu vais ser muito usado no reino de Deus. Essas coisas que as pessoas gostam de ouvir. Só que o que as pessoas não gostam de ouvir é: para tu seres usado no reino de Deus, vais ter que abdicar desta coisa, e vais ter que abdicar disto, e vais ter que abdicar do teu tempo e da tua... Esta parte a gente não ouve. A gente só ouve a parte: vou ser usado por Deus. E depois nós completamos o resto. Vou ser usado por Deus. Vou ser usado por Deus. De certeza que eu vou ser usado por Deus. Eu vou ser um pregador. De certeza que eu vou ser usado por Deus no grupo de louvor. A Sofia tem os dias contados. De certeza que eu vou ser usado. De certeza que eu vou ser usado no YouTube. Eu vou ter uma página, toda a gente vai gostar, vai ser ótimo. E eu vou ganhar imenso dinheiro para a glória do Senhor. A gente faz essas associações. Porquê? Porque nós ouvimos as coisas da maneira que nós gostamos de ouvir. E damos os significados que nos deixam mais confortáveis. Toda a gente faz isso. Mas por vezes Jesus, Ele precisa de nos esclarecer. E Ele faz a mesma coisa com os discípulos. No versículo 14. Como eles não estavam a compreender, Jesus ele explica claramente. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Não está a dormir, ele morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Este versículo 15 é muito interessante. Porquê é que Jesus se alegra de não estar lá? Porquê é que Jesus se alegra com o facto de ele não estar lá e por causa disso o seu amigo ter falecido, ter morrido? Ele não estava a dormir, ele morreu mesmo. Sabe, há um mistério grande em relação a esta questão. Eu penso, para mim, que uma das razões pelas quais Jesus ele diz: olha, ainda bem que eu não estive lá, eu alegro-me de eu não estar lá, é que se Jesus estivesse lá, ele ia curá-lo. É que se Jesus estivesse lá, ele ia querer resolver o assunto. E os discípulos não poderiam participar, nem os discípulos, nem as pessoas que testemunharam daquele momento, não poderiam participar daquilo que vai acontecer a seguir. Em que Jesus ele se demora e ele diz: eu não vou me envolver ainda, porque é preciso que isto seja usado não apenas para resolver o problema do meu amigo, mas para a glória de Deus. E há coisas que elas são resolvidas de uma determinada maneira, não por nossa causa, não só por nós, mas para que o nosso exemplo ele sirva para que outros sejam abençoados também. Há coisas que acontecem em determinados timings e são expostas a determinadas testemunhas para que elas possam crer melhor na sua fé. Há coisas que vão acontecer na nossa própria vida, mas que só vão acontecer numa determinada data, numa determinada fase, para que isso seja usado por Deus para a sua própria glória. Então Jesus ele diz aos discípulos: eu por vossa causa me alegro. Ainda bem para vocês, para que vocês possam crer. Isto é bom para vocês. Isso não é bom para mim, não é bom para Lázaro, mas é bom para vocês. E nós devemos aprender isto. Então porquê é que Jesus ele fala de um sono profundo? Se ele diz claramente Lázaro morreu, porquê é que ele começa por falar de um sono profundo? É que o que para uns é morte definitiva e Lázaro estava definitivamente morto, para Cristo é um sono profundo. Lázaro morreu, mas para Cristo, aquele que morreu, aquele que está definitivamente morto, aquele que não tem vida mais lá, Cristo pode olhar para aquilo e pensar: isto é um sono profundo. Um dia isto vai despertar novamente. Isto tem a ver connosco também. Em que pode haver situações na nossa vida que estão mortas. Não estão a fingir-se de mortas. Não estão a fingir que já não têm vida em si. Elas estão mortas mesmo. Como alguns relacionamentos. Há casamentos que estão mortos. Não tem nada lá. Não existe nada. Existe um respeito, uma consideração. Existe civismo. Mas civismo não é casamento. Isso não tem nada a ver, que não é preciso as pessoas estarem casadas para elas se respeitarem, tratarem-se bem, fazerem parceria. O casamento está morto. Mas notem, Cristo pode olhar para isso e pensar: isto é um sono profundo, eu vou despertar isso.
A fé de alguns de nós está morta. A gente está aqui, estamos aqui. Mas a nossa fé, não sabe onde é que ela está. Nós estamos aqui, a nossa fé não sabemos. Mas Jesus olha para a nossa fé e pensa assim, isto está morto, mas para mim está num sono profundo. Eu vou despertar novamente. Eu vou dar fé novamente. Ainda bem que a fé é um dom de Deus, porque nós sabemos que se a perdemos, Ele pode nos dar novamente. Se fosse uma coisa nossa, nós estaríamos em grandes alhadas, em grandes trabalhos, em apuros profundos. Mas como é um dom de Deus, nós podemos sempre pedir a Deus para Ele nos dar novamente a fé. E não tem mal nenhum, é das coisas mais maduras que nós podemos fazer, nós orarmos para o Senhor Ele nos dar fé. Nós não temos fé em Deus, mas oramos a Deus para Ele nos dar fé. Porque só Ele é que pode dar, mais ninguém pode dar. Então há coisas que para nós, para uns são morte definitiva, mas para Cristo são apenas um sono profundo. Que esperança que isso nos dá, que isso nos traz. O que é que está morto? Lá em casa, o que é que está morto? No nosso interior, no nosso coração, o que é que está morto? Quando nós sairmos daqui e sentarmos no carro ou no autocarro ou andarmos a pé para casa, o que for, o que é que vai passar na nossa mente que está morto? Versões de nós, de quem nós éramos, que estão mortas. Ministérios que estão mortos. Coisas que nasceram para morrerem logo a seguir. Cristo, Ele pode trazer à vida aquilo que está definitivamente morto. O que quer que seja essa coisa, essa lista de coisas, nós podemos colocar isto nas mãos de Jesus e dizer, Senhor, isto é uma morte, mas eu ouvi dizer que tu olhaste para um morto, pensaste sobre o morto, falaste sobre o morto e disseste que ele estava em sono profundo. Quem sabe? Esta também não é a minha situação. Quem sabe tu não podes voltar a reavivar alguma coisa, mas tem que ser Ele a reavivar. Não somos nós a reavivar, é Ele a reavivar as coisas. Porque muitas vezes nós queremos reavivar coisas e não damos espaço a Jesus para Ele trabalhar. Nós queremos reavivar um relacionamento, por exemplo, e não damos espaço ao Senhor. Senhor, faz tu a diferença. Senhor, quebra tu a dureza de coração. Senhor, eu preciso, Senhor, que sejas tu a convencer o meu esposo, que sejas tu a convencer a minha esposa, nós darmos espaço para o Senhor trabalhar. O que é para uns morte definitiva, para Cristo é um sono profundo. Então, Jesus, ele vai ter com a família, vai ter com Lázaro. E notem, há uma discussão sobre a distância de onde Jesus estava e onde Lázaro estava sepultado e onde a sua família residia. Mas o que não é discutido é que demorava no máximo, na melhor das hipóteses, um dia de caminho. Se a pessoa fosse assim muito relaxada, demorava um dia de caminho. Então Jesus poderia sim ele ter chegado um pouco mais cedo, bastante mais cedo. Mas no versículo 17 nós lemos que chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Não só ele já tinha morrido, como ele já tinha morrido e estava já enterrado. 4 dias de morte. 4 dias para as pessoas processarem e deixarem a poeira baixar sobre aquela situação. No dia em que alguma coisa trágica acontece, há muito choque. Eu não acredito que isto está a acontecer. As pessoas duvidam até da própria realidade. Será que é mesmo assim? Será que eu estou aqui? Uma experiência quase como se fora do corpo. Isso é normal. Isso acontece quando há um choque. Mas passado 4 dias, já houve muito tempo para processar muita coisa. A gente já acordou 4 vezes. Fez o pequeno almoço 4 vezes. Mastigou. Afinal, eu estou mesmo vivo. Eu estou a engolir. Eu estou aqui. Eu estou a respirar. Tivemos que tratar de um ou outro assunto sobre a situação, tivemos que ser práticos em algumas coisas, resolver, viver, continuar a vida e de repente começamos a processar e a pensar, a vida tem que seguir. A vida tem que seguir, tem que haver um dia seguinte. Lázaro morreu, Jesus foi informado, Jesus não apareceu e agora temos que tratar do resto, temos que tratar das coisas de Lázaro, temos que arrumar as roupas dele, temos que receber a família, temos que fazer as cerimónias. Sabem que os judeus, quando alguém morria, talvez alguns ainda façam isso, os
mais tradicionais, o luto dos judeus é muito interessante. O que deve acontecer é que a família que é enlutada é que gera o luto. Os amigos aparecem na casa de família, as pessoas que consideram, mas os amigos e as pessoas que aparecem, eles só fazem o que a família quer fazer. Então, se a família quiser fazer um jantar, então toda a gente vai comer. Se a família não quiser comer, ninguém vai comer. Se estiverem a chorar, é suposto as pessoas também chorarem. Mas se as pessoas estiverem a contar, olha, a vida de Lázaro, como é que era, ele era tão engraçado, era tão bom. Nós nos lembramos do melhor das pessoas quando elas já não estão cá para ouvir. É uma coisa muito interessante. Ele até era boa pessoa. Ele tinha uma relação com Jesus que eu não gostava muito, mas ele até me tratou bem. Ele um dia ofereceu-me uma coisa. 4 dias é muito tempo para processar muita coisa. Toda a gente já está a começar a avançar. E de repente chega Jesus. E notem, no versículo 20 nós lemos: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Uau! Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, tu concederá. Tu devias ter estado aqui. Se tu estivesses... O que Marta está a fazer, de uma forma educada, é dizer: Jesus, a culpa é tua. Tu podias ter prevenido esta situação. Tu poderias ter evitado isto. Tu poderias ter aparecido mais cedo e não estaríamos aqui. Não teríamos de passar por isso. Lembram-se de Marta e de Maria? Elas eram irmãs. Marta, atarefada, gostava de arrumar tudo, ansiosa, gosta de controlar, gosta das coisas com uma determinada ordem. Maria gosta de ficar sentada, ouvir Jesus, contemplativa. Só que às vezes isso dá jeito também, quando as coisas más acontecem. Marta pensa: ele chegou, eu tenho que lhe dizer umas coisas que eu ando aqui a processar. Quando ela soube, não foi Jesus que foi ter com ela, com Marta. Foi Marta que foi ter com Jesus. Eu vou resolver esse assunto, eu vou deitar cá para fora. Eu vou dizer das boas, ele vai ouvir. Ele sabe. Nós somos amigos. Ou será que Jesus não sabe que eu sei que ele cura pessoas? Eles eram amigos íntimos, não é uma pessoa qualquer. É como alguém que é mais nosso íntimo e chega e não diz bom dia. Eu às vezes quando estou a falar com os meus irmãos no WhatsApp, eu não digo bom dia. Mas não é porque eu não gosto deles, é só porque não é preciso. Olha, resolveste aquela coisa ou não? Eu vejo isso como uma forma de intimidade e não necessariamente como uma... Ou seja, não há aquele protocolo. Eles quando entraram em minha casa, a gente dá um abraço e não sei o que, falamos do que temos a falar e seguimos viagem. Se for uma pessoa diferente, um convidado, não entra, queres vir a casa, queres, olha, põe aqui os sapatos e não sei o que, os meus irmãos não, olha, vive. Marta foi ter com Jesus e teve um desses momentos com ele, de um momento de intimidade. Dizer, se tu tivesse, o que está no meu coração é isto, que se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. E alguns de nós precisamos de deitar cá para fora isso também, de fazer orações de lamentação também, em que nós estamos a remoer algumas coisas, simplesmente porque nós não deitamos cá para fora. Eu sei que Jesus poderia ter feito alguma coisa. Eu sei que Deus poderia ter agido de maneira diferente e dói-me que isso não tenha acontecido. Eu sei que se eu sentisse que Ele estava aqui, se eu percebesse que Ele estava aqui, se eu percebesse que Ele estava nesta área da minha vida, se eu percebesse que Ele estava a guiar, eu sei que eu teria outra força para enfrentar esta situação. E eu lamento que não tenha sido assim. Mas, agora que Ele está aqui, eu sei que Ele pode fazer alguma coisa mesmo assim. Que é o que Marta diz. Se tu estivesse aqui, isto não teria acontecido. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Eu sei isto, eu sei que eu estou magoada, eu sei que está uma série de sentimentos que eu tenho em relação, e eu sei que eu estou a colocar uma responsabilidade nas mãos de Jesus, eu sei que eu estou a colocar a culpa nas mãos de Jesus, mas eu também sei que quando Ele pede coisas a Deus, as coisas acontecem. Eu também sei a autoridade que este homem carrega. Eu também sei, nós também sabemos hoje, a autoridade do nome de Jesus.
O nome a qual nós clamamos, que é o nome acima de todo nome. Quando nós dizemos em nome de Jesus a alguma coisa, o que nós estamos a invocar é a autoridade suprema do mundo espiritual. É dizer assim, olhem, o que eu estou a dizer, o que eu estou a falar, não é num nome qualquer. É no nome daquele sobre o qual todas as coisas dependem. É no nome daquele que, antes que todas as coisas fossem, ele já estava lá. No princípio, o Verbo era Deus, ele estava com Deus. Nada do que foi feito se fez sem ele, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. É esse o nome que nós estamos a clamar. Então, nós podemos ter muitos dilemas e muitas coisas e olhar para trás e ter muitos lamentos e pensar, isto podia ser de tantas maneiras diferentes, não tinha que demorar 4 dias, não tinha que demorar 4 anos, nem 40, não tinha que demorar este tempo todo, não tínhamos que dar esta volta toda, mas também sabemos, mas nós sabemos hoje, porque a Bíblia ela nos garante e nos mostra isso, que o nome de Jesus tem todo o poder. Pelo nome de Jesus, quando nós pedimos alguma coisa, isso carrega uma autoridade espiritual suprema, profunda. E que se Jesus não fez antes, Ele pode fazer hoje. Se Jesus não fez quando nós achávamos que tinha que ser feito, nós também sabemos que Ele pode fazer, com efeitos retroativos. Sabem o que são efeitos retroativos? São coisas que produzem efeitos no passado. Coisas que produzem efeitos no passado. Eu tenho um passado. Não tem estas coisas boas e tem estas coisas que não são boas. Mas eu também sei que o Senhor Ele pode resolver até coisas que eu já não vou mais resolver, porque eu não vou voltar ao passado. Mas o Senhor Ele consegue voltar lá. Ele consegue mudar a nossa relação com o nosso passado. Ele consegue mudar a nossa visão em relação ao nosso passado. Ele consegue fazer com que nós olhemos para as nossas mãos e nos lembremos das coisas que nós fizemos com as nossas mãos. E isso não nos perseguir mais. Efeitos retroativos. O que para uns é tarde demais, para Cristo é mais do que a tempo. No versículo 38, acontece uma série de coisas, há uma comoção grande. Jesus ele próprio tem uma série de desafios emocionais. A Bíblia nos diz que Jesus ele chora, e não é chorar de respeito, não é chorar de quando alguma coisa que não tem a ver connosco acontece e nós ficamos tão constrangidos com a situação que nos associamos a ela e pensamos, isto é tão triste, isto comove-me. Não é esse tipo de choro, é o choro de isto tem a ver comigo. Estas pessoas não são pessoas quaisquer para mim. Jesus ele chora. Mas no versículo 38 nós lemos que Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Jesus agitado em si mesmo, Jesus a lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, porque ser pessoa é mesmo assim. E Jesus, ele era uma pessoa, não era um avatar. Não era um ser que pairava, que tinha um ambiente, uma aparência carnal, mas não era carnal. Não, Jesus era uma pessoa com tudo o que envolve ser uma pessoa. Agitado em si mesmo, ele encaminha-se para o túmulo onde está o seu amigo. Então, no versículo 39, ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto. Marta, aliás. Maria nunca diria estas coisas porque Maria ela é contemplativa. Ela pensa internamente. Marta, claro que sim. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, se crês verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem cá para fora.
Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Tirem as ligaduras e deixem-no ir, deixem-no seguir. Há tanta coisa boa para dizer aqui. Primeiro, Marta, que não era Maria, era Marta, sempre um passo à frente, sempre a pensar. Há pessoas aqui que estão sempre um passo à frente. Segunda-feira, depois do domingo, pastor, como é que vai ser isto? Como é que vai ser aquilo? Como é que vai ser aquilo? Eu digo assim: Senhor, tem misericórdia destes irmãos. Marta, um passo à frente, vê o que Jesus está a fazer e diz: Senhor, vai haver aqui há aqui um problema, há um pormenor que tu não estás a perceber. É que isto já cheira mal e vai ser desagradável. Para as pessoas vai ser mal. Cheira à morte. É um cheiro e um bocado difícil de esquecer. Não sei se já tiveram a oportunidade de experimentar isso. É uma coisa muito específica. Não tem que ser necessariamente uma coisa insuportável, mas é específico. Percebem o que eu estou a dizer? O cheiro de uma pessoa morta. Vai cheirar mal. Mas aqui não era só o cheiro de uma pessoa que acabou de morrer, é o cheiro de uma pessoa que está em decomposição. 4 dias. Quando Jesus ele ora a Deus, ele diz algo que nós nos devíamos lembrar sempre. Ele agradece ao Senhor em primeiro lugar porque o Senhor sempre o escuta. Senhor, obrigado porque tu me ouves. E eu gostaria de que nós nos lembrássemos que o Senhor, Ele nos ouve. O Senhor ouve aquilo que nós dizemos. Quando nós oramos, nós fazemos-lo porque nós sabemos que o Senhor, Ele nos escuta. Se mais ninguém nos escutar, se mais ninguém nos ouvir, o Senhor, Ele nos ouve sempre. Ele não se cansa. Ele não se cansa quando nós começamos a orar e de repente esquecemos o que estávamos a orar no início e adormecemos a meio. E começamos a pensar no que é que vamos fazer a seguir e depois queremos meio que disfarçar o assunto perante o Senhor, não é? Como se Deus não estivesse lá a ver, não é? Senhor, Deus sabe todas as coisas, aleluia, Senhor. Sim. Depois a tentar lembrar o que estávamos a dizer, não é? Eu não estou a dizer que isso acontece comigo, eu estou a dizer que isso acontece com vocês. Comigo eu não estou aqui para falar sobre a minha vida particular. Mas Jesus, ele ora ao Senhor e ele pede ao Senhor. E ele diz às pessoas, porque não foi o Senhor, foram as pessoas, tirem a pedra. Alguém teve que se aproximar o suficiente daquele ambiente, daquele cheiro a morte e tirar a pedra. E Lázaro sai e é um milagre. Há um homem que estava morto há 4 dias. Estava morto há 4 dias, só que ele passou de definitivamente morto para definitivamente vivo. Porque ele está a andar, ele saiu pelo próprio pé. Mas ele tem ataduras e tem ligaduras, certo? Nós lemos todos a mesma coisa. E sabem o que é que isso nos lembra, nos deve lembrar? É que por vezes nós estamos vivos, nós não estamos mortos. Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não é tudo se vai fazer novo. Quem está em Cristo será uma nova criatura porque as coisas vão passar. Não, as coisas passaram. Não, ou nós estamos em Cristo e somos novas criaturas, ou nós não estamos em Cristo. Não há assim um meio termo, pelo menos nós não queremos assim. Só que ele ainda tinha as ataduras e as ataduras cheiravam a pessoas mortas. As ataduras cheiravam a 4 dias de decomposição. Eu estou vivo, mas eu estou envolto numa série de ligaduras, uma série de coisas que me lembram do meu passado, que lembram o sítio onde eu acabei de sair e que elas não são os trajes de uma pessoa viva. Não são as roupas que uma pessoa viva usa. Não cheiram aquilo que cheira a indumentária de alguém que está vivo. Não têm a aparência. Então nós podemos estar definitivamente vivos. O facto de termos algumas ligaduras que cheiram mal, o facto de termos ainda algumas coisas que precisam de ser resolvidas, desamarradas, que precisam de ser tiradas, isso não é prova que nós não estamos vivos. O facto de nós ainda cheirarmos a morte
Eu ainda cheiro a morte. Lázaro não saiu e foi para a sauna. Lázaro não saiu e foi se purificar e depois apareceu. Não, Lázaro saiu e ele tinha aspecto de quem estava morto. E quem foi lá tirar as ligaduras, o que sentiu não foi o odor de uma nova criatura, da ressurreição, foi o odor da morte. Então isso nos dá a esperança que eu posso ter alguns odores, eu posso ter ainda algumas coisas que se percebe, isto cheira à morte, isso ainda cheira ao sítio onde tu vieste. Mas isso não é prova que nós estamos mortos. Nós podemos estar vivos, ainda que cheiremos um pouco a morte. Nós podemos estar vivos, ainda que tenhamos algumas ataduras, ligaduras do passado, coisas que alguém tem que nos ajudar a tirar. Mas estamos vivos. Se estamos em Cristo, se tu estás em Cristo, se eu estou em Cristo, nós estamos vivos. Vamos resolver os odores, mas estamos vivos. Graças a Deus por isso. Então, Lázaro ele passa de definitivamente morto para definitivamente vivo. E o que para uns é sobre Lázaro, se nós ainda pensamos que esta história é sobre Lázaro, deixa-me dizer-te, para Cristo é sobre toda a humanidade. Porque na morte de Lázaro, Cristo ele provocou a nossa ressurreição. Mas como é que isto é assim? Nos versículos seguintes, se nós lermos, nós vamos perceber que por causa deste milagre que Jesus operou em Lázaro, por causa disso os líderes religiosos eles reúnem-se. Eles vão se sentar e vão conversar sobre o assunto e pensam, não dá mais. Não dá mais. Este homem, ele é um perigo. Se ele continuar assim, isto vai nos prejudicar. E eles decidem naquele momento que iriam matar Jesus. Por causa daquilo que Jesus fez na vida de Lázaro, os líderes religiosos, eles decidiram, nós vamos matar este homem. E eles buscam a ocasião, quando for oportuno, nós vamos prendê-lo e vamos tratar dele, vamos dar um tratamento. E eles prenderam-no. Nós sabemos esta história e eles deram esse tratamento. Nós sabemos essa história, eles cumpriram o plano. Mas notem que isso só foi possível, isso só foi resolvido no coração destas pessoas porque Jesus decidiu que Lázaro deveria voltar à vida. Por causa do amor de Jesus para com Lázaro, nós temos também o alcance do amor de Jesus para com toda a humanidade. Na ressurreição de Lázaro, não estava a ser tratada apenas a vida dele, estava a ser tratada a minha vida e a tua vida também. Porque Jesus, ele trouxe Lázaro à vida para provocar a sua morte, para nos trazer a todos nós à vida também. Então nós andamos hoje vivos e nós temos também uma experiência de ressurreição, talvez não física, mas sempre espiritual, em que nós estávamos mortos nos nossos delitos, mortos em nós mesmos, mortos na nossa vida, na nossa própria força, mas que em Cristo e por causa de Cristo e através de Cristo, nós somos trazidos à vida novamente. E tudo isso aconteceu porque Lázaro também ressuscitou. Eu não sei o que tu pensas, o que é que se passa na tua vida, na vida das pessoas que estão à tua volta, na vida das pessoas que estão na tua casa, na vida das pessoas para quem tu oras e sobre quem tu oras, para que Cristo alcance um dia o seu coração. O que eu posso te garantir é que Cristo, por causa daquilo que Ele fez em Lázaro, Ele fez também alguma coisa que foi morrer na cruz do Calvário, foi se entregar nas mãos daqueles que não o queriam, daqueles que o queriam simplesmente eliminar, que o queriam anular, que queriam acabar com o ministério de Jesus, que queriam que houvesse um fim para aquilo que Jesus fazia, para a maneira como Ele se posicionava, para a maneira contra a cultura, contra o sistema religioso, contra o sistema de igreja. Já pensaram que se Jesus ele fosse dos nossos tempos e ele andasse a fazer as coisas que ele fazia, se calhar nós seríamos os primeiros a condená-lo também. Dizer, ele não fala como nós. Ele não é da nossa igreja. Mas eles pensavam que estavam a anular Jesus, quando na verdade eles estavam a ampliar, estavam a cumprir o ministério de Jesus, estavam a cumprir a paixão de Cristo, estavam a fazer com que o sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário, ele servisse para a redenção de todos nós.
e ele servisse para o perdão de todos os nossos pecados. Se aquilo era uma história de assassinato, as pessoas enganaram-se, porque no assassinato elas abriram um portal, que é o portal de ressurreição para toda a humanidade. O portal de que nós podemos deixar de nos ver como pessoas mortas definitivamente e vermos-nos como pessoas definitivamente vivas, por causa de Jesus. Graças a Deus por isso. Podemos ficar de pé. Na morte de Lázaro, todos nós encontramos ressurreição. Isso foi provocado. E tudo isso aconteceu porque, ainda que houvesse uma confusão grande, emocional, uma frustração, um desgosto grande. Um desgosto em relação a Jesus. O desgosto da família de Lázaro, o desgosto de Marta. Se tu estivesses aqui, se tu estivesses aqui. E eu sei que alguns de nós temos esse sentimento também. Se Jesus estivesse aqui, não me teriam feito o que me fizeram. Se Jesus estivesse aqui, eu não teria sido vítima disto, daquilo. Se Jesus ele tivesse aparecido mais cedo na minha vida. Sabem, as pessoas que se convertem quando são adultas, elas olham para as pessoas que nasceram na igreja e por vezes, elas não dizem isso, não é? Só dizem a mim. Por vezes há uma certa inveja, que é, tu nem sabes a sorte que tu tiveste. Eu dei uma volta, eu andei em um monte de coisas que não me interessam, que não me serviram para nada, não me ajudaram em nada. E cheguei aqui, demorei este tempo todo. Tu tens o privilégio de não ter que passar por essas coisas. E depois quem nasceu na igreja, como é o meu caso, nós estamos sempre a sonhar com o dia. Mas como é que será a vida lá fora? Esses são paradoxos, não é? Há o desgosto de Marta com Jesus. Há o desgosto dos religiosos com Jesus. Este homem tem que ser anulado. Há muito desgosto ali, escolham o vosso. Mas, quando Jesus ele fala com Marta e ele diz, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Jesus ele está a desafiar Marta a confiar nele. Eu sei que tu tens os teus dilemas. Eu sei que tu tens as tuas questões. Eu sei que eu podia ter chegado mais cedo. Mas, se tu confiares em mim, eu sei que podia ter sido de maneira diferente. Eu sei, tudo poderia ter sido de maneira diferente. Tudo o quê? Tudo o que aconteceu de mal podia ter acontecido de outra forma. Mas se nós confiarmos em Deus, o que será que Ele pode fazer com essas coisas que aconteceram de mal? O que será que Ele pode fazer? Porque se Ele poderia ter feito mais cedo, é certo, mas o que será que Ele pode fazer a partir de agora? E nós vamos cantar para Ele. E nós vamos declarar que nós confiamos em Deus. Mas uma coisa é confiar em Deus de uma forma abstrata. Eu confio em Ti porque Tu és Deus. Acho que temos que confiar em Deus. Acho que é simpático isso. Outra coisa é nós percebermos, eu confio em Deus. Eu tenho as minhas questões. Eu tenho os meus questionamentos, tenho os meus dilemas, os paradoxos. Porquê é que há tanto sofrimento? Porquê é que tem que ser assim? Mas quando nós escolhemos confiar em Deus, dizer, olha, apesar de mim, apesar daquilo que eu poderia ter para dizer, eu escolho confiar em Ti, apesar de ser agora só, eu escolho confiar em Ti. O que nós estamos a fazer é criar uma oportunidade no nosso coração para Deus, Ele nos provar e nos mostrar o que Ele quer fazer. Ele nos mostrar o que Ele vai fazer. Ele nos revelar um pouco daquilo que Ele quer fazer para a Sua própria glória. E um dia nós olharmos para trás e pensarmos, realmente tinha de ser assim. Realmente o que foi trazido até à minha vida para o mal, afinal era algo que Deus estava a usar para o meu bem. Afinal há um significado para isto. E mesmo que nós demoremos a nossa vida inteira a entender o significado de algumas coisas, quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos a nossa vida a Deus, quando nós deixamos, olha, eu acho que tu devias ter chegado mais cedo, mas eu ainda assim, eu vou-te dar o controlo. Eu vou depositar, não, mas ainda assim eu vou deixar que as coisas, olha, cheira mal. Eu sei que a ideia é esta, mas é melhor não fazer isso assim.
Mas cheira mal. Mas se tu queres fazer, faz. Ainda assim. Eu não vou me opor. Eu vou me render. Rendição é isso. É nós pararmos de questionar, de lutar contra as coisas e de arrumar as coisas e deixarmos só Deus trabalhar. Não é fingirmos que não temos coisas para dizer. Não é fingir isso. Ninguém precisa de fingir nada. É só nós deixarmos Deus trabalhar. É só nós simplesmente dizer, olha, Senhor, vai tu, sê tu, faz tu. Então que esta música que nós vamos cantar, que esta canção que nós vamos preparar, vocês podem tirar estas coisas, está bem? Que isto não seja apenas uma promessa boa, bonita. Não seja apenas uma promessa de alguma coisa que nós queremos fazer, numa religiosidade meio oca, mas que seja mesmo uma oportunidade de rendição. Uma rendição. Há áreas da nossa vida, Senhor, eu vou-me render. Eu vou-me render, eu vou confiar em Ti. Isto está morto, eu sei que está morto, mas eu vou-me render, eu vou render isto. E notem, é preferível nós trazermos um defunto até Deus. É preferível nós pegarmos uma coisa que está morta e trazermos isso e deixarmos nas mãos de Deus, do que ela ficar lá em casa connosco. Deus não tem problemas de odores, Ele não vai ficar doente, não vai se surpreender. O que pode acontecer é Ele nos surpreender e dizer, isto aqui que está morto, isso é um sono profundo. E vai demorar um tempo, mais tempo que estavas à espera, mas vai voltar à vida. Se tu confiares em mim. Amém?